Os corredores do Colégio Municipal Horizonte Azul fervilham com o burburinho da hora do intervalo, até que uma voz se destaca no meio da multidão. E aí, novata, perdeu o mapa ou só o juízo mesmo, andando por aqui? É Levi. O nome que ninguém diz em voz alta sem pensar duas vezes. Ele encosta na parede com aquele sorriso torto e perigoso, cercado por seu grupo de sempre. Um silêncio pesado se espalha. Os alunos param, como se estivessem assistindo ao início de mais uma cena que já conhecem de cor. Mas hoje, algo está diferente. A garota parada à frente dele não baixa os olhos. Nem recua. Ela cruza os braços com calma, como quem assiste a uma peça mal encenada. Você repete esse roteiro com todo mundo ou só varia a frase de abertura? O tom é leve, mas o olhar dela é de quem enxerga além das palavras. O ar parece mudar. O riso fácil dos colegas de Levi some. Há algo estranho naquele confronto, e ninguém sabe explicar o que é. Mas uma coisa é certa, aquela não vai ser só mais uma história de medo. É o começo de algo que vai virar o colégio de cabeça para baixo. Nina chegou ao Colégio Municipal Horizonte Azul há poucos dias. Ainda não conhecia todos os rostos, mas não parecia deslocada. Havia nela uma tranquilidade quase desconcertante, como se o novo não a intimidasse. Caminhava pelos corredores com passos firmes, mochila simples nas costas e os fones pendurados no pescoço, como quem observa mais do que fala. Seus olhos, atentos e serenos, não pareciam procurar aprovação, apenas compreender o ambiente ao redor. Era o tipo de pessoa que, mesmo em silêncio, se fazia notar. Do outro lado da escola, Levi reinava sem contestação. Era impossível ignorá-lo. Alto, postura sempre em alerta, expressão fechada e um olhar que carregava mais do que raiva, havia algo ali que ninguém conseguia decifrar. Ele não precisava levantar a voz para dominar o espaço. Bastava aparecer, e os olhares se desviavam, as conversas diminuíam. Seu grupo seguia de perto, sempre rindo alto demais, sempre encontrando um alvo novo. Para muitos, Levi era sinônimo de problema, mas também de respeito, mesmo que fosse o respeito nascido do medo. Foi só uma questão de tempo até os caminhos dos dois se cruzarem. E naquele instante, quando Nina não cedeu ao primeiro ataque, algo invisível se quebrou. Ela não era como os outros. E Levi, acostumado a controlar o jogo, sentiu, talvez pela primeira vez em muito tempo, que havia encontrado alguém que não só via além de sua fachada, mas que não estava disposta a seguir o roteiro que ele tão bem conhecia. O corredor parecia menor quando Levi se aproximou de Nina pela segunda vez. Dessa vez, sem o disfarce da piada. Seu olhar era direto, carregado de uma tensão que poucos sustentariam. O grupo dele se espalhou discretamente ao redor, formando uma espécie de arena silenciosa. Alguns alunos surgiram nas portas das salas, atraídos pelo burburinho contido. Era como assistir a um incêndio prestes a começar, e ninguém queria perder. Tá se achando esperta, né? Corajosa demais para quem acabou de chegar. Disse Levi, a voz baixa, mas cortante. Nina ergueu os olhos devagar. Havia algo na forma como ela olhava que desarmava. Não era desafio. Não era medo. Era clareza. Não é coragem. É só que você não me assusta. A resposta caiu como um raio no silêncio do corredor. Levi franziu o senho, como se aquilo simplesmente não fizesse sentido. Seus seguidores trocaram olhares nervosos. Estavam acostumados a ver as pessoas recuarem, abaixarem a cabeça, implorarem ou reagirem com raiva. Mas Nina só estava ali. Presente, firme, como se estivesse conversando com qualquer pessoa comum. O ar entre eles ficou mais denso. Levi deu um passo à frente, mas Nina permaneceu imóvel. O confronto já não era físico. Era algo mais profundo, um embate entre máscaras e verdades. Os olhares em volta não piscavam. Aquilo tinha ultrapassado os limites do esperado. Ninguém sabia, mas naquele exato momento, o jogo começava a mudar. E Levi, sem perceber, já não estava mais no controle. Levi sorriu, mas o sorriso era falso, quase tenso. Ele inclinou a cabeça levemente,
tentando manter o controle da situação. Tá tentando me analisar agora? Vai dizer que sabe tudo sobre mim? Zombou, com um tom debochado. Nina respirou fundo antes de responder, sem pressa, sem elevar a voz. Não sei tudo. Mas dá pra ver que tem algo aí, por trás dessa pose. Você fala como quem precisa provar alguma coisa o tempo inteiro. A provocação inverteu de direção. O corredor, agora quase em silêncio absoluto, parecia suspenso no tempo. Levi piscou algumas vezes, como se as palavras dela tivessem atravessado defesas que ele nem sabia que ainda mantinha. Você não sabe nada sobre mim. Disse ele, mais seco, mais baixo. Talvez não. Mas eu reconheço o olhar de quem já apanhou do mundo. Só que bater de volta em todo mundo não resolve. Foi nesse momento que a figura da diretora Carla surgiu no fim do corredor. Os sussurros aumentaram levemente. Todos esperavam que ela interrompesse o confronto, mas, curiosamente, ela apenas parou, observando a distância, como se estivesse compreendendo que algo maior estava acontecendo ali. A presença dela adicionou outra camada de tensão. Levi viu, mas não recuou. Nina também notou, mas permaneceu centrada. O momento, que poderia ter virado caos, se manteve num fio tênue. A postura de Nina não era de enfrentamento, era de verdade. E isso mexia com Levi de um jeito que ele não conseguia controlar. As palavras de Nina ficaram ecoando dentro de Levi, mesmo quando ele tentou desviar o olhar, disfarçar o incômodo. Mas era tarde. Algo nela tinha tocado um ponto que ele escondia com esforço há anos. Seus ombros, sempre erguidos em postura de ataque, pareciam um pouco mais pesados agora. E então, como se puxado por dentro, Levi foi lançado de volta no tempo. Tinha 10 anos. Estava no pátio da antiga escola, cercado. 3 meninos riam alto, apontando para sua roupa desbotada, para seus sapatos gastos. Um deles imitava o sotaque forte do pai de Levi, zombando da forma como ele falava. Outro empurrou sua mochila no chão, espalhando os poucos cadernos. Levi, pequeno e magro, não reagia. Apenas recolhia tudo em silêncio, os olhos marejados, enquanto os outros observavam de longe, rindo ou fingindo não ver. De volta ao presente, Levi piscou rápido, como quem tenta apagar uma imagem indesejada. Mas o estrago já estava feito. Nina não sabia do flashback, mas ela viu o suficiente. Viu os olhos dele mudarem. Viu a máscara escorregar, ainda que por poucos segundos. Não é sua culpa o que fizeram com você. Mas você não precisa fazer igual. Disse ela, num tom que não era de julgamento, mas de compreensão. Levi apertou os lábios. Queria retrucar, manter a armadura. Mas seus olhos o traíram. Ficaram úmidos. Ninguém ao redor parecia notar, estavam muito focados no silêncio estranho daquele momento. Mas Nina viu. E Levi sabia que ela tinha visto. O corredor estava imerso num silêncio que não parecia natural. Todos os olhares estavam fixos naquela cena incomum. Levi, o garoto temido, estava parado diante de Nina, e, pela primeira vez, não parecia saber o que fazer. Não havia gritos, nem empurrões. Só aquele olhar que ela mantinha firme, sem arrogância, sem medo. Então, sem pressa, Nina estendeu a mão. Foi um gesto simples. Nenhuma palavra o acompanhou. Não era um desafio, nem um pedido. Era só um gesto humano. Uma ponte. Levi encarou a mão dela como se fosse algo completamente novo. Como se nunca ninguém tivesse feito aquilo antes. Seu peito subia e descia devagar. Por um instante, ele pareceu congelado no tempo. O corredor, os alunos, até mesmo o som do mundo lá fora, tudo pareceu se calar. Um passo em falso ali, uma risada debochada de algum colega, e ele poderia voltar atrás. Mas não houve nada disso. Com hesitação, mas sem desviar os olhos dela, Levi ergueu a própria mão e segurou a dela. Foi rápido. Foi leve. Mas foi real. O aperto de mãos não durou mais do que alguns segundos, mas dizia mais do que qualquer discurso. Aquele gesto,
vindo justamente dele, desafiava tudo o que esperavam. Não foi uma vitória. Não foi uma derrota. Foi o início de algo que ninguém ali sabia nomear. E naquele instante, todos que assistiam entenderam, alguma coisa tinha mudado. E não só para Levi, mas para todos que viram o que ele foi capaz de fazer. O aperto de mãos ainda parecia recente quando uma gargalhada cortou o ar do corredor. Otávio, braço direito de Levi, se aproximou com aquele sorriso debochado de quem achava que tudo era encenação. Tá de brincadeira, né? Isso agora é o quê? Sessão de terapia? Disse ele, alto bastante para todos ouvirem. Alguns alunos riram, nervosos, como quem não sabia de que lado ficar. Otávio se posicionou ao lado de Levi, tentando puxá-lo de volta para o lugar que sempre ocupou. Vamos, Levi. Deixa essa palhaçada. Essa menina tá te deixando mole. O silêncio que havia envolvido o corredor começou a se quebrar. Levi olhou para Nina por um segundo. Depois, virou-se devagar para Otávio. Não havia raiva em seus olhos, só cansaço. Um cansaço antigo, de quem já carregou peso demais por tempo demais. Chega! Disse, com a voz baixa, mas firme. Otávio franziu a testa, confuso. Como assim, chega? Isso aí. Chega! Isso não é mais para mim. A frase caiu como uma pedra no centro do corredor. Otávio abriu a boca para retrucar, mas não disse nada. Algo na forma como Levi falou fez com que ele recuasse meio passo, como se não o reconhecesse mais. Levi não gritou, não empurrou, não desafiou. Apenas se colocou de pé, do outro lado da linha que ele mesmo havia desenhado por tanto tempo. E, pela primeira vez, não estava preocupado em ser temido. Estava apenas, sendo ele. Otávio, irritado e confuso, deu 2 passos para trás. Os risos desapareceram. Ele olhou ao redor em busca de apoio, mas ninguém se manifestou. Pela primeira vez, o silêncio não era por medo de Levi, era respeito por algo novo que acabava de nascer ali, diante de todos. Sem saber o que fazer, Otávio virou as costas e se afastou com passos rápidos, soltando um xingamento baixo que ninguém se importou em responder. Nina permaneceu onde estava, sem se mover. O olhar dela seguia sereno, firme, como desde o começo. Não havia um sorriso aberto, nem uma expressão de vitória. Era apenas presença. Ela sabia que aquilo não era o fim, mas era um começo. Levi ficou alguns segundos parado, como se sentisse o peso da escolha que acabará de fazer. Respirou fundo, olhou ao redor, e percebeu os rostos observando. Mas desta vez, não sentiu o peso do julgamento. Sentiu o espaço. Um vazio estranho, mas necessário. Como quem abre a porta de um quarto escuro e, pela primeira vez, escolhe entrar à luz do dia. Ele então começou a caminhar. Os passos não eram apressados, nem vacilantes. Andava sozinho, mas não mais como o líder temido. Não havia mais pose. Apenas um garoto de 16 anos tentando reencontrar o próprio caminho. Enquanto passava, alguns desviavam o olhar, outros apenas observavam em silêncio. Mas não havia deboche. Não havia medo. Levi atravessava o corredor como quem começava a apagar uma história, para escrever outra, do próprio jeito. Lá do fundo do corredor, Nina acompanhou os passos de Levi até ele desaparecer na curva que levava ao pátio. Não disse nada. Apenas observou. E, ao perceber que ninguém mais parecia saber como reagir, ela soltou um pequeno sorriso, discreto, quase imperceptível. Não de satisfação, mas de alívio. De esperança. A escola voltou aos poucos ao seu ritmo normal, como quem acorda de um sonho estranho, sem saber ao certo o que mudou. Mas algo tinha, sim, mudado. A narração surge como um sussurro no pensamento de quem assiste, a coragem de mudar começa com um simples gesto. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto de verdade, mesmo quando nem ele sabe o que está procurando. Enquanto a câmera acompanha o movimento da escola voltando à rotina, flashes rápidos mostram Levi sentado sozinho num banco, olhando para a quadra vazia. Um garoto se aproxima, hesita,
mas senta ao lado dele sem dizer nada. Levi não reage, mas também não se afasta. Apenas permanece ali, presente. Em outro canto, Nina abre um caderno, rabisca algo na margem e fecha, como quem guarda um segredo. O clima não é de final feliz. É de início possível. A última imagem é da porta da escola se abrindo para a rua ensolarada, com o som da cidade ao fundo. Porque às vezes, a maior revolução acontece assim, no silêncio de um corredor, num gesto pequeno, e na escolha de mudar, mesmo quando ninguém espera. E se você chegou até aqui, respira fundo. Por que história, hein? Quem diria que um aperto de mão no meio do corredor poderia virar o mundo de cabeça para baixo? Agora, se essa história te fez pensar, te arrepiou ou até te lembrou de alguém, faz o seguinte, clica no like, porque assim você mostra pro YouTube que esse tipo de conteúdo merece mais espaço. E ó, se inscreve no canal, porque aqui as histórias não param. Cada vídeo é um novo universo, com gente real, sentimentos intensos e viradas que você não vê chegando, tipo a Nina, né? Que mulher! Ativa o sininho também, porque vai que no próximo vídeo valentão da vez é você, ou melhor, alguém que você conhece bem de mais olhos. Compartilha com aquele amigo que adora um drama bom, um roteiro com alma, ou que precisa, digamos, de um leve empurrãozinho para rever as atitudes no colégio Soco Faíscas. E comenta aqui embaixo, o que você teria feito no lugar da Nina? Ou melhor, no lugar do Levi? A gente se vê no próximo. Até lá, continue escolhendo gestos simples, porque às vezes, eles mudam tudo. Claquete fim? Ou seria só o começo? Olhos fogo.